Então, beleza. Agora vamos para a nossa matéria. Bom, o feminismo, gente, é um fenômeno assim meio multifacetado. Ele atravessa séculos. Vocês têm manifestações de reivindicações, isso aflora em todas as épocas, não é mesmo? Então, não é um fenômeno muito recente. E até as primeiras fases do feminismo, quer dizer, tempos heróicos do século XIX, das duas guerras mundiais, inclusive, não é? Onde nas guerras mundiais a economia precisava das mulheres, a guerra também, ela que substituía o homem nas fábricas. Você tinha que produzir, o homem estava no campo de batalha, não é? E então ela tinha uma posição de força para poder barganhar e arrancar conquistas e tudo isso. Então, todos esses momentos integram a saga feminista como momentos de incontestáveis vitórias, e foi uma coisa boa, francamente, não é mesmo? Agora, problema, talvez, desse movimento é que não soube parar depois das conquistas. E, aos poucos, os meios ativistas europeus, norte-americanos, resvalaram para o lado das relações pessoais, íntimas entre os sexos. Você está entendendo? E até políticas, assim. E é essa fase do feminismo em gestação, porque isso não nasce de um dia para outro, mas você tem isso claramente desde o fim do século passado nas universidades norte-americanas. E essa fase do feminismo que gerou o DNA da moderna cultura de diversidade sexual e feminismo de gênero. É aí que a coisa acontece. Então, a partir do fim do século passado, no meio universitário norte-americano. Mas, como eu disse, isso vem de longe. É fruto de uma longa evolução, isso não nasce da noite para o dia, nasce de fatores heterogêneos. Eu diria até, se você quer saber, da própria lógica da economia de mercado, porque o capitalismo ele nasce lá na Europa matando o feudalismo. Vocês sabem isso, não é? Então, ele se constrói nas ruínas do sistema feudal. Ele arruína, então, o feudalismo para... Isso porque o sistema feudal ele não convinha à lógica capitalista. Porque, como no sistema feudal, o homem ele vivia travado numa estratificação social, da qual ele só saía com a morte. Então, o homem nascia senhor do castelo, ele nascia nobre, ele vivia nobre e morria nobre. O pobre, então, o servo, ele nascia servo, vivia servo, morria servo. Não havia mobilidade social, você não saía do seu extrato. E o problema é que o capital ele se forma por extração de mais-valia da força de trabalho, do trabalhador assalariado. Mas como é que você vai poder contratar alguém, botar para trabalhar na fábrica, se ele está preso na gleba, no campo? Ele não pode sair dessa condição, está entendendo? Então, para o capital, era vital libertar os pobres dos grilhões do sistema feudal. Você está entendendo? Era vital tirar o pobre do campo para botar ele na manufatura, não é mesmo? Né? Então,
Não tem esse lema da Revolução Francesa, liberté, fraternité, égalité, não é? Essa liberté tem tudo a ver com isso. Porque era para tirar o pobre do campo, para, dirão as más línguas, então, escravizá-lo na fábrica. Era um pouco isso, não é mesmo? Então, beleza. Aí, quebra a ordem feudal e nasce aquela figura do indivíduo. Hoje em dia nós falamos indivíduo. Não, mas é uma criação recente. Isso não existia na Idade Média. O indivíduo é o homem livre de ir, de vir, de contratar, de vender sua força de trabalho. Está entendendo? Esse que é o indivíduo, que manda no seu nariz. Então, cria essa figura. Olha bem. O primeiro a sair de casa foi o homem. A mulher, a mãe, isso deixa as feministas em alvoroço, mas historicamente é assim. Então, por um óbvio determinismo biológico, então ela ficou em casa cuidando da prole. No início era isso. Tá? Mas o capital se desenvolve e a fome por força de trabalho cresce. E aí, então, a metade feminina é chamada. Você está entendendo? E ela responde em massa, tudo bem. E, de certa maneira, o homem ele meio que casa com uma fábrica e a mulher casa com um escritório e os dois descasam um pouco, assim, um do outro. Entendeu? Parecem umas fissuras no cimento da família. Mas beleza, gente, ok. Não, a história não cabe nessa caricatura que estou fazendo, evidentemente. Isso vale na contingência de ter que explicar tudo em 2 minutos, não é mesmo? Mas o rumo, a lógica da história é essa. Né? É um fato que se constrói de um lado destruindo do outro. Entendeu? Não tem uma omelete sem quebrar ovos, assim, não é mesmo? Agora, se a mulher, o homem, o corpo social em geral ganhou mais do que perdeu com essa história, aí fica o julgamento de cada um. Mas parece óbvio que realmente a evolução eu vou, então, utilizar uma terminologia marxista aqui, da infraestrutura econômica, acabou impactando em muito a superestrutura ideológica. Então, a noção do papel feminino e masculino na sociedade. Não parece ter dúvida sobre isso. Tá. Aquele núcleo familiar indiviso, que se expressava pela única voz paterna, isso foi penetrado e minado progressivamente pelo individualismo reinante, não é mesmo? Pai, mãe e filho começaram a abandonar o referencial de solidariedade biológica, quer dizer, aos poucos, então, ambição profissional e shopping center, então, foi moldando outro tipo antropológico, não é mesmo? Quer dizer, em detrimento do modelo antigo, evidentemente. Mas nada de catastrófico. Eu quero que vocês entendam bem isso. Nada de catastrófico até algumas décadas atrás. Não. A sociedade continuava coesa. Eu ainda criei meus filhos numa boa, assim, sem muito problema, sem atropelos de nada. Então, a sociedade continuava coesa, porque a célula base, a família, continuava em pé. Você está entendendo? Era isso o segredo da história. Né? Então, a família, até pouco tempo atrás, era apenas uma instituição sociologicamente exposta às mudanças, como qualquer outra. E em busca de mecanismos de adaptação, de ajuste, etc., mas sem mais. Não, porque não havia uma força política organizada para sua demolição. Não havia uma conspiração contra ela. Você está entendendo?
Mas esse quadro, ele muda perceptivelmente na década de 1960. Se vocês querem escutar, entender o que está acontecendo hoje, vocês têm que voltar para esse momento, a década de 1960. Tá? E olhar bem. Que eu entendo bem esse assunto, porque eu vivi essa década. Foi minha adolescência. Sempre que eu falo isso, eu tenho assim... na época, assim, eu fiz tudo isso, eu pensava que eu estava fazendo a melhor coisa para o mundo, detonando como uma camisa de força moral e que não sei o quê, entendeu? Eu tive uma educação muito rígida em internatos católicos lá na Bélgica, a gente até apanhava e tudo aquilo, eu fugia da escola, é um desastre. Bom, mas aí então, quando veio a rebelião estudantil de Paris em 68, nossa, eu corri para me meter nas barricadas, era romântico, nós íamos revolucionar o mundo. Eu disse, sim, O que nós fomos aprontar? Não é possível. Agora eu quero me desculpar pelo que eu fiz. Você está entendendo? Na época você não entende isso. Mas nós detonamos os valores de base. A âncora moral do Ocidente ela foi para as cucuias naquela hora. Você está entendendo? Então, a década de 1960 foi um momento de ruptura. Legal? Bota isso na cabeça. Aparece a pílula anticoncepcional, a contracultura, a droga. É naquela hora. É a época dos hippies. Você está olhando para mim e você vai falar que estou mentindo, pois eu estou falando a verdade, que hoje sou careca, de barba branca, mas eu tinha cabelos até aqui. A gente botava flores nos cabelos, não é? Então, desastre. Não conta isso para ninguém. Nossa. Então, tá. Bom, então, presta atenção. Então, como eu disse, foi um momento de ruptura. Veja bem, como que eu vou explicar isso em 2 palavras? De repente, por exemplo, a figura da mãe de família, ela cai do pedestal, ela perde o prestígio. Naquela época era o centro da vida, tudo girava em torno dela. Não. Agora a mulher de sucesso é executiva bancária, empresária, qualquer coisa assim, mas com certeza não a mãe de família. O que vocês têm que entender é que naquela hora, e eu estou falando isso para vocês assim, sinceramente, com experiência pessoal, eu vivi isso na minha adolescência. Naquela hora, o projeto, escuta bem aqui o que eu vou te falar, o projeto era criar outra mulher. O projeto era criar outro modelo feminino, modelo antropológico feminino. Outro. Era criar uma mulher livre das amarras tradicionais da família e disponível para a produção e o mercado. Era isso. Você está entendendo? Então, você tinha que libertar a mulher de um sistema de relações para disponibilizá-la para outro. Era mais ou menos isso. Você está entendendo bem isso? Sim? Se você tem que criar outra mulher, a primeira coisa que você tem que fazer é desvalorizar o que ela fora outrora. Você está entendendo? Não tem outra. É isso, um sistema que se instala e derruba outro, ele tem que pintar um quadro negro do sistema que ele derruba. Concordam? Então, senão ele não justifica. A Revolução Francesa, ela tomou o poder, derruba a monarquia, inventa a guilhotina, paf, corta 20 mil cabeças nas praças de Paris. Uai, tem que explicar uma coisa dessa para o mundo. Então, o que você vai fazer? Você vai pintar um quadro negro da monarquia. Fala, não, era necessário, que era um sistema bárbaro, então pronto, não é? Não é assim que funciona.
O capitalismo fala mal do comunismo, o comunismo fala mal do capitalismo, né? A monarquia fala mal da república, a república fala mal da monarquia. Minhas bombas são legítimas, as tuas é terrorismo. Não é assim que funciona a coisa, né? Então, se você vai criar se você precisa criar um novo modelo feminino, você tem que denigrir a imagem do modelo antigo. Concordam? Sim? Estão comigo? Então, aqui eu vou soltar o conceito, o pivô de toda a história. Aí vocês têm que escutar bem. Se perder esse conceito, aí não tem mais bulufa do resto. Então, era necessário desnaturar o princípio feminino. Você está entendendo? Era necessário, então, desnaturar o princípio feminino e negar qualquer relação entre a base natural ou biológica e a estrutura psíquica da mulher. Você tinha que separar isso, não podia mais continuar assim. É reflexo de abnegação, reflexo de entrega, de proteção, sensibilidade, emoção e tudo aquilo, de repente isso vira brega. Aquilo que fazia a beleza da dama clássica se torna negativo. Entendeu? E, especialmente, o instinto materno. Você tem que botar de fora. Por quê? Porque é a maternidade que prende a mulher na família. Eu tenho que tirar a mulher da família. Tem que estar disponível para outra coisa. Você está entendendo? Então, é isso que começa a complicar. Nós estamos, então, a maternidade ela vai começar a atrapalhar. E vocês podem ver, gente, os resultados dessa ideologia lá na Europa. Então, vocês têm gerações de europeus que não se reproduzem mais e chamam, então, árabes e muçulmanos para povoar a Europa. É isso que está acontecendo, evidentemente, não é mesmo? Porque a maternidade começa a se tornar uma coisa negativa. Tá bom? Tá. Bom, mas isso é apenas o início da história, né? Quer dizer, vocês vão assustar lá na frente, né? Repito, então, qualquer relação entre as constantes físicas e psicológicas da mulher, nessa visão, só podia ser um produto cultural, carregado de historicidade. Está entendendo? Você tem que tirar a natureza da jogada. Você está entendendo? É isso o centro da ideologia. Então, tudo se torna cultural. Nada mais é natural. Porque a cultura, gente, é uma coisa feita por certos homens e ela pode ser mudada por outros homens. Tudo bem. A natureza não. Ela engessa, não é mesmo? Então, se eu tenho que libertar a mulher desse gesso, então eu tenho que decretar o fim da natureza e proclamar o todo cultural. Então, tá certo? Sim? Muito bem. Eu tenho que ter uma coisa que eu possa transformar por opção voluntária. Então, determinismo biológico vira palavrão naquela hora. E você conceber o masculino ou o feminino como expressão antropológica, como codificação civilizatória de uma base natural, isso se torna retrógrado, se não ofensivo. Você não pode mais falar isso. Você está entendendo? Por exemplo, deixando passar minha concepção pessoal, então, minha visão de mundo pessoal, é assim que eu vejo as coisas. Então, você tem um código, não é? Até assim como
o masculino, o feminino, as atitudes masculinas e femininas são códigos culturais, mas que expressam uma base natural. Você está entendendo? Vocês não podem inventar uma cultura onde a gente vai começar a andar de cabeça para baixo e escutar pelos olhos e olhar pelos ouvidos e negar a digestão e a respiração. Não funciona. Então, as culturas elas se constroem em cima de uma base natural. Né? E também a interação entre os sexos, não é? Toda essa ritualização e tudo isso, tem uma base natural na história, não é? Mas você não pode mais falar isso a partir daquela hora. Né? Essa ideologia ela vai alcançar o paroxismo nos Estados Unidos. Mas o germe da coisa é mais lá na França. Justamente, entre outras coisas, com a produção daquela romancista Simone de Beauvoir, não é? Não é mesmo? Já ouviram falar, né? Famosa, né? A Simone de Beauvoir. Tá. É com ela que se firma essa noção de uma espécie de subjugação atávica da mulher pela gente masculina. Não é ela que vem com essa ideia, não é mesmo? Olha, talvez então as mulheres não vão concordar comigo, né? Mas sinceramente, gente, isso daí reflete uma visão parcial e ideologizada da história. Se você vai na história, não, sempre houve uma complementaridade entre os sexos, e não essa oposição de interesse. Não é isso. Ela sofria as dores do parto e penava em casa, mas enquanto ele se matava na labuta do campo e morria na guerra. Você está entendendo? Agora, se seu projeto é quebrar o núcleo familiar, é isso que era o projeto. Você tinha que libertar a mulher da maternidade. Se isso é o projeto, então você conta a história pela metade. E aí, então, você sonega a complementaridade para vender conflito. Você está entendendo? É isso que essa ideologia vai fazer. Então, ela vai substituir a noção de complementaridade entre os sexos por uma vaga oposição de interesse, fazer o homem inimigo da mulher para sempre. Pronto, é um pouco isso. Tá certo? Estão acompanhando? Não está complicado demais, não. A gente não sei se... Não, está ótimo, mas e aí vocês lá no fundo? Tá bom? Tá. É bom assim, se agarrar agora, porque agora vocês estão no simples. Daqui a pouco, então, nós vamos para o delírio. Então, eu estou avisando vocês. Naquela segunda parte, quem não entender da primeira vez... não deve apavorar, que talvez um sinal de sanidade mental. Quem entende da primeira vez tem que ficar preocupado. Vocês vão ver que vai complicar a história, tá? Bom, então estamos aí. Então, repito, o masculino e o feminino se tornam, vamos dizer assim, expressões, não é? Sei lá, construtos culturais, absolutamente desatrelados de qualquer base natural. É isso. E a família, ela pede seu estatuto de santuário da vida, para se tornar instrumento de subjugação feminina e de tirania masculina. É um pouco isso. E aí...
E o culpado de tudo isso é o macho. Pronto. Ele é o alvo da ira. Branco é um pouco pior. Branco é um pouco pior, exatamente. Mas ele é o macho que se torna alvo da ira. Então, talvez a maior deriva do Ocidente naquela hora reside na hostilização da têmpera varonil clássica. Então, por exemplo, tudo que a valentia, o arrojo, não é? E tudo aquilo que fazia os atributos então da virilidade clássica perdem a estima naquela nebulosa conceptual do machismo. Você está entendendo? Você não pode mais. Cuidado. Então, porque outra vez, gente, vocês têm que tomar muito cuidado com esses negócios. Vocês estão numa guerra verbal, é simbólica, é a linguagem, é manipulação de linguagem. Então, por exemplo, machismo foi um conceito salutar, foi muito bom. Eu lembro da sociedade brasileira, eu cheguei aqui em 72, então faz quase 50 anos estou com vocês aqui, os caras eram insuportáveis. Entendeu? Um atraso assim, beleza. Então você precisava do conceito de machismo para mudar certas coisas. Mas depois esse conceito é recuperado por outros interesses, você está entendendo? E a coisa vai. Então a gente tem que saber exatamente o momento onde a coisa bascula de uma função para a outra. Tá. Bom, então é isso. Aí, repito, isso vocês têm sempre que manter bem presente na sua cabeça. A complementaridade some do mapa ideológico e entra, então, o conflito. Tá bom? Daqui nós vamos para o marxismo cultural, que é uma ideologia, porque é o início disso. A gente não está nisso ainda. É como se fosse o embrião, está entendendo? Mas nós já temos esse elemento de conflito. O marxismo cultural, vamos ver lá na frente, é botar todo mundo para brigar com todo mundo. Então, ele projeta a noção de luta de classes a todas as relações sociais. Então, você bota branco para brigar com negro, mulher com homem, pai com filho, polícia com população, entendeu? Até o homem com a natureza, porque o homem não pode mais triscar a natureza, que vai detonar o planeta e tudo isso. Então, você sempre introduz a noção de conflito em todas as relações. Ela é até assim inviável socialmente, porque todo mundo briga com todo mundo. Essa brincadeira, não é mesmo? Mas nós estamos apenas no início disso. Então, presta atenção. A partir daí, o que vocês têm que ver que, por exemplo, esse credo ele já faz parte dos programas escolares de vários países. A Suécia, por exemplo, é pioneira nisso. E enseja um debate, assim, um rico debate, rico intelectualmente, às vezes assim, no final é papo furado, mas quer dizer, pelo menos no plano do intelecto, então tem muita interação, muita troca de ideias sobre a oportunidade de ensinar menino a brincar com boneca, sobre ou, por exemplo, ensinar a menina a brincar com caminhão, na escola, não é? Ou sobre a oportunidade de ensinar o menino a fazer xixi sentado, coisa desse tipo, você entendeu? Quer dizer, a Suécia realmente é campeã nesse tipo de coisa. Tá? Mas o que vocês têm que entender é o seguinte, que a partir desse momento, olha bem aqui, concentram bem, aquela noção do feminismo clássico, que se chamava feminismo de equidade. É assim que vocês chamam. O feminismo que conquista a igualdade institucional e legal da mulher chamava feminismo de equidade. Esse feminismo de equidade, ele cede lugar agora a uma pretensão
de equivalência psicofísica do homem e da mulher. É diferente. Todo mundo tem que ser igual, equivalente. Não igual perante a lei. Você está entendendo? E isso, então, entra nas escolas. E aí, se você vai para um país como a Suécia, está claro. Então, o menino ele é meio que emasculado, não é, pela educação escolar. A menina é um pouco masculinizada e todos crescem um pouco assim, sexualmente mal definidos, digamos. Porque se pega desde pequenininho. Mas a inibição ela recai mais sobre como que eu vou dizer? Sobre as qualidades masculinas. Então, por exemplo, a menina ela é meiga, então ela compartilha o brinquedo com a amiguinha, isso tudo bem. Agora, o menino ele é mais brutão, ele arranca o brinquedo da mão do outro, dá murro, etc. Isso que não pode. Então, você tem uma espécie de desvirilização do homem desde pequenininho. Isso é perceptível, viu, gente? Se alguém lê inglês aqui, porque acho que não é traduzido em português, tem uma feminista muito, muito legal, é uma feminista de equidade, digamos, né? Aquela feminista, então, clássica, que se chama Christina Hoff. Isso é H-O, viu, gente? Summers. E vocês puxam isso na internet. Ela escreveu um livro, é uma norte-americana, que ela chama de The War on Boys, a guerra contra os meninos, onde ela explica como que todo o sistema escolar norte-americano ele foi assim remoldado progressivamente, meio que para com base em valores femininos e não masculinos. E aí, então, o menino, ele meio que ele é excluído das coisas. E ele tira notas ruins. Porque, por exemplo, o menino ele gosta de competir. Ele gosta de competição, ele gosta de esporte, tudo aquilo, não é? Você retira isso e você substitui isso por programas que só visam a cooperação. Isso é muito feminino. Aí as meninas se dão bem, elas se interessam pelos programas, e os meninos não. É só um exemplo assim. Vocês têm que ler o livro, se quem se interessar. Quer dizer, eu estou só tentando passar a ideia de maneira muito simples, porque não é bem o nosso assunto. Mas isso está acontecendo. Tá. Veja bem. Inclusive, viu, gente? Só mais um parêntese aqui. Isso tem, às vezes, sequelas meio graves para a vida, porque eu estava vendo uma reportagem feita por uma equipe de jornalistas franceses, na Suécia, justamente, sobre o sistema escolar sueco. E isso não é feito pelos canais de televisão, assim, o eixo central. A Globo não faz isso porque eles defendem a ideologia de gênero. Então, eles não sim, agora mesmo. Eu só vou terminar uma ideia, tá bom? Então, eles defendem a ideologia, eles não querem pintar um quadro negativo da coisa. Então, isso é feito por jornalistas freelance, se fala, então, independentes. Aí jogam isso na internet. Aí, eles mostram, com muita sagacidade, a relação entre a educação na infância, lá na Suécia, e a idade adulta. Então, você vê, na primeira parte da reportagem, você vê uma professora sendo entrevistada na escola. E com muito orgulho, ela fala, nós fazemos isso, outra coisa, beleza. Então, ela explica toda essa pedagogia, não é mesmo? Aí, assim, abruptamente, no meio da reportagem, você muda de plano, puf, e você cai na idade adulta, para ver os resultados do negócio. E aí você vê
um grupo de maridos abandonados no consultório psiquiátrico. Não tem esses negócios de você, terapia de grupo, que todo mundo senta numa cadeira e conta as misérias para o outro, não é? Então, tem esse quadro. E aí então falando, porque a minha, ela se mandou com um italiano, a minha está me chifrando com um africano, a minha está... Lógico, quer dizer... Sem querer falar palavrão, está mostrando que o sistema escolar sueco está fabricando cornos. É lógico, porque a mulher não acha mais sua dose de masculinidade numa coisa desse tipo. Você está entendendo? É formidável isso, né? Bom, mas voltando para o... Não, é isso. Né? Bom, deixa eu ver aqui. Espera aí, viu, gente? Porque eu tenho que encurtar um pouco, porque senão eu tenho tanta... Esse negócio... Gente, eu começo a falar agora, eu vou até amanhã, semana que vem estou falando ainda, vai chegar o Réveillon, estou falando ainda. Entendeu? Então, eu tenho que encurtar um pouco, deixa eu ver. Bom, vocês estão entendendo bem, gente, que o que está começando a decomposição, agora, o que está se desmontando aos poucos é a família. Pronto, é isso. Mas estamos no início. Ainda não é tão dramático. Mas vocês estão percebendo, se você, olha bem, se você vai querer criar outra mulher, você tem que criar outro homem. Pode ser assimétrico. Você tem que ter um homem que corresponda a um novo projeto de mulher. Então você já tem o gayismo inscrito no... Você está entendendo? Está começando a parecer ensombreado na história. Né? Então, e o que vocês têm que entender também é que em toda essa história, talvez o ponto mais dramático, né? Porque eu vejo, por exemplo, na Espanha, eles adotaram, na Espanha, em outros países também, mas só que eu puxei dados sobre a Espanha. Eles adotaram a Convenção Europeia sobre Violência Doméstica, que prevê que o conceito de violência psicológica. Beleza? Então, basta dizer que o marido não fala o que tem que falar, não sorri como tem que sorrir, está feito, tem uma psicóloga para dar um certificado e baf. E aí, então, transforma o marido em pagador de pensão sem direito à visita, porque quem é violento não pode visitar filhos, não é? E são milhares de filhos que crescem sem modelo paterno, você está entendendo? Quer dizer, é coisa de gênio, evidentemente. Então... isso está acontecendo. E o mais grave, na minha interpretação, é que você tem uma demolição do princípio paterno. O pai tem que calar a boca. O pai evicto não contribui à educação dos filhos. Quando muito, ele é uma segunda mãe, que faz caprichos como a primeira, não é? Dos meninos. Então, você perde essa noção de autoridade, e começa a se desmontar aí. Bom, isso, gente, eu vou parar só para lanchar, mas eu quero deixar claro, é apenas o primeiro passo. Né? Nós estamos ainda numa lógica terráquea. Daqui a pouco nós vamos para a Lua, literalmente. Né? É o que aconteceu na minha juventude. 1968, eu tinha 19 anos. Eu fui lá me meter naquelas besteiras de Paris, na rebelião estudantil. E eu toquei fogo num montão de sutiãs. As mulheres tiravam o sutiã, faziam um montão assim, você entendeu? E a gente queimava. Eu, até hoje, não entendi a simbólica disso. Não sei por que liberta a mulher se tirar o sutiã, mas tudo bem. Okay. E aí eu achava engraçado, eu era menino, não é? E pá, eu fui tocar fogo, botei gasolina no negócio, toquei fogo. Inclusive, senhoras, olha bem, olhar o que aconteceu, é simbólico. Porque eu fui contar essa história e eu fui lembrar dos detalhes depois. É uma menina
que, na hora de tocar fogo, ela teve medo e chamou então o rapaz para fazer. Me chamou para fazer, você entendeu? Aí o feminismo aí. Não é mesmo? É. Então, beleza. Então, nós vamos deixar nesse ponto agora, só para uns 10 minutos e vamos continuar, tá bom?